Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje então, mais um dia, segundo dia de leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples, né? Então, hábitos para pessoas de sucesso. Estamos no capítulo Mente Aberta, hoje o segundo dia, 2 de janeiro de 2026, né? Então, gratidão, Deus, por aqui estarmos todos saudáveis, pois no mínimo se estamos respirando, a gratidão é profunda. Vamos lembrar sempre disso. E hoje a leitura é do texto Enfrente seus medos. Não sem antes agradecer todos que aqui estão comigo. Gratidão profunda, né? E para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, deixe o seu like, comenta, compartilha o vídeo, aproveitem e ativem o sininho para que possam receber mais conteúdos do canal e dar engajamento, né, aos futuros vídeos. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia. O meu canal fala sobre saúde em todos os aspectos. Então não só a saúde, aquela do corpo físico, qual nós vemos, podemos pegar, enxergar, né? Mais do que isso, sentirmos saudáveis por dentro, porque nós sabemos muito bem que o corpo fala aquilo que nós temos dentro. Então a saúde aqui do canal se refere à saúde a âmbito mental, a psique, né, do humano, a nível emocional, a nível energético e a nível espiritual. Então aí nesses aspectos nós abordamos aqui a saúde vital, né? Então aqui nós falamos, portanto, se falamos de saúde em todos os níveis, é necessário falarmos sobre expansão de consciência, né? Autoconhecimento, epigenética, metafísica da saúde, PNL. Aqui nós discorremos sobre aquilo que auxilia o humano a viver melhor e a se compreender no mundo, com o todo, né? Do qual partimos, Deus, o Criador. E tudo aquilo que vai nos auxiliar a compreendermos o mundo de modo mais consciente. O mundo qual a gente se projeta num campo morfogenético a nível do inconsciente e sob as questões de hipnose, né? Então eu costumo dizer que todo mundo vive uma hipnose e isso é fato. Falaremos mais sobre isso em vídeos posteriores. Então, por hora, vamos nos atentar ao seguinte texto. É um texto pequeno, assim como todos do livro. Enfrente seus medos. Toda mudança gera medo. A insegurança do que está por vir é assustadora. Contudo, enfrentar os medos é essencial para alcançar as nossas metas. Muitas vezes, o medo está ligado diretamente ao nosso propósito, pois é o que mais tememos não conseguir alcançar. Os samurais, por exemplo, foram os guerreiros do antigo Japão feudal. O nome samurai significa em japonês aquele que serve. E o que mais difere os samurais de quaisquer outros guerreiros da antiguidade é o seu modo de encarar a vida e seu código de ética próprio. Segundo este código, os samurais não poderiam demonstrar medo ou covardia diante de qualquer situação. Havia uma máxima entre eles, a de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Não deixe que o medo de cair o impeça de voar. Ouse, viva. Que leitura bonita, né, pessoal? Bom, isso aqui me fez lembrar o seguinte. Há poucos dias estávamos conversando, né, sobre a admiração que eu tenho sobre a cultura japonesa. Então, muitas pessoas, eu acredito que também têm essa admiração, né? E mais do que trabalhar com técnicas da medicina chinesa, japonesa, né, que eu admiro muito, é nos espelharmos nessa questão de honra, em deixar um legado. Nesse sentido, viver de propósito, né? E nós podemos então acrescentar como hábito isso. Para vivermos melhor, há de se
desprender do medo. Então, para vivermos melhor, temos que dar essa consideração importantíssima. Pois se temos medo, muitas vezes não avançamos, não damos o passo necessário para nos adequarmos naquilo que já estava ali de melhor para nós. Então isso aqui, inclusive, me traz a seguinte reflexão. Pensemos numa frase que todo mundo já deve ter ouvido. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, até que a gente perceba que, no fundo, Deus escreve certo por linhas retas. Somos nós, é que ao não confiarmos naquilo que vem para nós, naquilo que nos chega, não confiarmos em nós e em Deus dentro de nós, acabamos cometendo desatinos ou desviando daquele caminho reto. E acabamos, entortando. Então vamos fazer a seguinte analogia que eu sempre gosto, inclusive nos momentos terapêuticos. Não é sobre certo ou errado. A vida é sobre aprendizado. É por isso que é dado a oportunidade a cada um, mais do que no sentido do livre arbítrio, suas escolhas e decisões, e aí elas promovem o quê? Uma lição, um aprendizado. Então muitas vezes aquilo que já podemos identificar que não está tão bom na nossa vida, nós entramos e ressignificamos, damos um novo significado. A partir de darmos um novo significado, nós vamos perceber que ao dar as voltinhas, querendo cintilar entre direita e esquerda, nós percebemos que ao invés de tentarmos ir para o caminho do meio, o caminho reto, houve sim necessidade de equilíbrio da direita, equilíbrio da esquerda. Então, são períodos relativos ao que, pessoal? A aprendizado, a lições, nada mais que isso. Uma vez que identificamos que foi sobre isso, a gente não se culpa, nós não nos julgamos, Então, nós nos superamos constantemente, pois nós temos que lembrar o seguinte: tudo vem até nós de acordo com aquilo que vibramos e nos conectamos frequencialmente, aquilo que a gente é capaz de dar consciência e acessar. Então, aquele caminho reto, ele é o mais fácil? Digamos assim, vamos fazer uma comparação, é o caminho do amor? Sim, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, Ele mesmo, o Pai, permite com que a gente faça escolhas. Então, um dia eu estou querendo me equilibrar. E nesse reequilíbrio constante, eu percebo que eu quero mesmo me fundamentar no que eu vim fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte: a pessoa, quando ela já cansou de sofrer de alguma forma, seja uma dor física, alguma coisa instalada como limitação, patologia, ou seja, doença do corpo físico, e mais do que do corpo físico, aquelas da mente, das emoções, aquelas dores de alma que dói e você tem que demonstrar para o mundo que dói. Mas não é sobre isso. Basta você acerenar o pensamento e mostra só para você que está doendo. Seja honesto, admita, aceita e permita com que Deus trabalhe na sua vida. Então isso não é romântico, isso não é tão pouco religioso, nada a ver. Isso é para aquele que no mínimo é deísta, ou seja, acredita que tem um único Deus, que criou tudo e que tudo rege. Embora não possamos compreendê-lo a nível de humanizá-lo, pois Deus é incognoscível. Então nós não podemos compreender Deus assim como desejaríamos, e vai saber as relevâncias que tem na mente de cada um. Mas eu costumo dizer o seguinte: se compreendermos que Deus Pai é o Criador de tudo e de todos nós, somos poeirinha cósmica, somos energia. Assim como Ele criou todos os reinos, criou também as leis que nos regem. Por mais que não saibamos delas, estamos aí fundamentados em dirigir a nossa vida sob a égide delas, sob a égide de Deus, do divino. Então, por mais que a gente não tenha consciência disso, nós, assim, nos resignamos ao quê? Tudo bem, é coerente que eu admita que eu não sou onipotente.
Deus é onipotente. E mais do que poder com tudo, portanto, quando você deixa Ele guiar sua vida, não feito um louco, né? No penhasco. Não feito um louco que está se equilibrando na beira de um precipício. Pelo contrário, apaziguando o nosso coração e vivendo sem medo, onde muitas vezes nós temos que dar um passo adiante, pois basta o primeiro passo e os demais assim se farão naturalmente, se tivermos paz na consciência, calma e tranquilidade na alma, confiança em Deus dentro de nós. Então, quando a gente para, respira fundo, reflete, apazigua, abre um portal, né, como eu costumo dizer, da ferramenta divina a qual nós fomos aqui situados a reformular nossos melhores hábitos, vamos identificar Deus no outro, quando o outro faz o melhor dele. Vamos identificar Deus em nós, quando nós estamos prontos para fazer o melhor em nossa vida e na vida do próximo. Então vamos lembrar, centelha, se tudo é energético, Deus na sua infinita bondade, pois é onipotente, onipresente, ou seja, está dentro de tudo, de cada um de nós. Se deixarmos Ele agir, vamos compreender isso melhor, no caminho reto, né? Sem tantas curvas. Mas ainda assim, que seja necessário desacelerarmos para identificarmos uma curva aqui ou acolá, vamos perceber que com Ele, o caminho reto ou a porta estreita, né, que todos gostam de fazer essa analogia, está para além de um bem-querer maior sobre nós. É um júbilo de alma, que só quem está carregando este propósito e sustenta ele rotineiramente com honestidade. Porque não basta só um de outro, é ad eternum. Então nós sempre estamos querendo nos renovar, viver sem medo do porvir. Pois se no mínimo não podemos confiar em nós confiamos em Deus. E aquelas pessoas que ainda nem acreditam em Deus, nesse sentido de onipotência, nesse sentido de onipresença e na onisciência, pois Ele sabe de tudo, Ele sabe do princípio ao fim, pois no fundo Ele carrega sempre o nosso presente, né? Porque a cronologia, essa questão de tempo, ela foi criada pelo homem, na equivalência de vivermos a dualidade aqui na matéria e de evoluirmos em espírito, pois o nosso espírito ele é eterno em vida. No entanto, nós temos personalidades as quais nós nos utilizamos dela para vivermos, e nós podemos muito mais do que sobrevivermos ao medo. Podemos de fato vivermos quando nós confiamos. Então, pessoal, quem tem medo não confia. Sinto muito, né, em dizer isso. E na verdade não sinto muito não. Eu fico satisfeita em poder colocar para vocês que no fundo o medo, uma questão que ela está engendrada no mental de muitas pessoas, de todos nós humanos, em menor ou maior grau. E todas as vezes que damos atenção a isso, nós começamos a perceber onde o medo está instalado em nós. Qual passo você deve dar de acordo com aquilo que deseja, mas que não consegue? Será que não tem um medo aí? Medo de quê? Medo de fracassar? Medo de não dar conta? Medo de não conseguir? Medo de não ter bases para se sustentar emocionalmente, né? A modo dos seus relacionamentos? Medo de um financeiro? Medo de você falhar em indizíveis possibilidades? Livra-se do medo e você vai perceber naturalmente que você pode tudo, pois nós fomos criados pelo todo, né? Por Deus, o Criador. Nesse sentido, ao sermos criados ali, na nossa substância atômica que partiu desde subdivisões monádicas, fractais, nos tornamos personalidade em vidas sucessivas e nos fragmentamos. E o que é fragmento, volto aqui a dizer, nos espedaçamos, conforme a gente quer ir para os caminhos, entre aspas, tortos. Mas fiquem tranquilos, a primeira coisa é confiança em Deus. Por quê? Se Ele nos rege, basta que a gente tente, similarmente, ouvi-lo. Como que a gente para ouvir Deus, né?
se o mundo está cheio de informação que fica até perdida. É a mesma coisa de você acordar de manhã e ao invés de fazer sua rotina diária, né, você pegar o celular. Gente, isso é muito comum, né? Aí você acorda, pega o celular e ao invés de consagrar o seu dia, você simplesmente já está visualizando a vida do outro e se perdeu, porque você perdeu o fio da meada. Sim, pega aquele fiozinho e conversa com Deus dignamente. Deus onde, Gi? Deus dentro de você, medita ser. A mesma coisa de falar, Deus, medita o que fazer. Está em dúvida? Conversa com Ele. E deixa eu te falar, sabe quem é esse Ele? É você mesmo. Quando você para ouvir Deus dentro de você, você vai perceber que você é um fractal divino. Só que você tem que se dar ao luxo de viver nesta vontade do Espírito, de ir sempre para Deus. Ao invés de se desvencilhar do seu propósito de vida, ainda que não saiba qual seja, eu costumo dizer que, no mínimo, o propósito de vida de todos nós é vivermos ao invés de sobrevivermos. Então, se você tem passado aí por muitas nuances, né, de sombras, de desesperos, de dor, de guerra dentro de ti, ou se você está espelhando isso dentro de você e enxergando só isso no externo, vamos lembrar que nós vemos no mundo aquilo que é refletido de nós. Então não tem como você pegar um espelho e fazer careta para ele e esperar um sorriso, né? Então, quando acordar, procura um hábito melhor para viver desgarrando, né, desses medos. Simplesmente tenha atitude positiva. É na prática diária, gente. Isso aí ninguém nasceu sabendo, né? Então vamos ter a humildade, né? A honestidade de identificarmos que quando um passo da nossa vida adiante está titubeando, é por alguma crença e limitação que ainda temos dentro. E se essas crenças existem, tem medo embasado nelas, né? Naturalmente, cadê a confiança? Então, ainda que você tenha que dar o primeiro passo, simplesmente imaginar que Deus está te carregando com as mãos, vá. É um passo de cada vez. O mundo está precisando disso, darmos consciência àquilo que ainda não compreendemos. E, ao tirar do inconsciente os nossos medos, na equivalência de termos confiança em Deus agindo sobre nós, aí sim, tudo o mais vem de melhor. E você vai perceber que pode ser uma verdadeira ferramenta divina na sua vida, primeiramente. Você estando pronto, vai atuar, mesmo que indiretamente, na bênção da vida de todos aqueles que te cercam. Então vamos fazer com muita honra, assim como a sabedoria do povo japonês, honrarmos o ser que vemos para ser. Vamos ser verdadeiros samurais nesse sentido aí de enfrentarmos os nossos medos? E aí nós vamos ver que a vitória já estará alcançada a partir daí. Porque quando você confia, você simplesmente abre um portal da coragem. Logo, a partir da autoconfiança e da confiança no porvir, você já fará o melhor. Pois você naturalmente já está tratando do seu vórtice de força que te aterra, te mantém firme nas suas raízes. E quanto mais o humano se enraiza em quem ele veio para ser, de propósito, que faz com o coração, ainda que não saiba qual dom você veio doar ao mundo, mas naturalmente quando você tem o propósito de viver ao invés de sobreviver, você enraiza-se cada vez mais profundamente, se aterra em Gaia, em Deus Mãe. Como Deus é Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo, naturalmente enraizado está, conecta-se melhor, vai resolvendo as questões entre os 7 vórtices de força principais e assim, naturalmente, tem bases firmes para a leveza do coração. E por que não identificarmos ali nas nuances da informação que chegam ao campo,
meios melhores de expansão de consciência e não termos medo dessas sombras que nós vamos acessar indo para um caminho ou para o outro. É justamente identificarmos que a sombra vem para nos lapidar. A sombra ou o ego que vem para nos lapidar, né? Para que possamos enxergar um self mais bonito diante do espelho. Você já estará pronto de que quando olhar uma coisa que não é tão bonita aos olhos, vamos supor, você vê por aí guerras, você vê por aí atrocidades mil, tá? E quando você olha para ela, simplesmente você só sanando estas sombras já, né, dentro de você, sanadas elas estão, não vão te causar terror. Simplesmente você não terá medo, você vai confiar em Deus e vai entender que nada é por acaso e tudo aquilo que chega para dar voz ao seu eu interior. E ele toma conta da confiança. Sem confiança não tem como o humano ir para frente. A confiança nele mesmo, né? Confiança em Deus guiando a vida dele. Então, naturalmente, quando você olhar guerra, você já estará pronto para levar a paz. Mesmo que seu modo, né? Mesmo que a seu modo limitado. Mas se cada um fizer a sua parte, o mundo estará resolvido. Então você não muda o mundo, você muda por dentro. Logo, você muda a forma que vê. E ao invés de enxergar problemas, você vai enxergar verdadeiras soluções. Então, se existe dor, você leva o amor. Se existe sombra, você leva luz. Se existe doença, você leva saúde, vigor. E revigorado estará numa máxima maior de compreensão e deixando seu legado naturalmente. Aí um dia você vai perceber que no fundo isso que é propósito. É viver ao invés de sobreviver, né? Então vamos viver o presente, que é dado como agora, ad eterno. Então, assim como as máximas desse vídeo são atemporais para aqueles que já pegaram o cerne da questão, o convite é esse. Viva sem medo. Não por acaso uma das primeiras leituras aqui, né? E mais do que o pedir a nível mental e a nível dos nossos desejos, é formular meios melhores, garantir hábitos, comportamentos, ações, atitudes melhores. Embasados em ações melhores, vamos energeticamente, naturalmente, conectarmos com a frequência que trará vibracionalmente o que já somos por dentro. Então, quanto menos medo, mais leveza de coração. Quanto menos medo, mais nos despojamos das sombras do ego. Identificamos diante dessas sombras que elas estão ali só para o nosso servir. Aí tem o seu propósito, certo, pessoal? Então, mais do que tentarmos constantemente, ficarmos escolhendo um lado, é descobrir que precisamos dos dois e é a equivalência da harmonização, o caminho do meio, né? Que amparados estaremos em Deus, pois Deus escreve certo, por linhas certas. Deus escreve reto, por linhas retas. Tá ok, pessoal? Então, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão. Namastê.